Olá, seja bem-vindo ao vídeo tutorial da ferramenta Controle e Gestão de Fios Diamantados Pedreira. Apresentarei como funciona o controle de custo de mão de obra e custo de energia. Com eles, será possível que sejam inseridos dados dos valores mensais consumidos, para que sejam depois rateados dentro da produção, utilizando o método de absorção por horas trabalhadas. Acompanhem e vejam as funcionalidades. No controle de mão de obra, é possível mensalmente cadastrar as despesas salariais e encargos, para que seja calculado assim o custo mão de obra por hora. Vejam como funciona. Basta que a gente referencie o mês na nossa lista suspensa, o ano e o número de funcionários daquele setor. Por exemplo, 6 funcionários e eles têm carga horária de 220 horas mensais. O total líquido desses 6 funcionários é de R$ 15.000, por exemplo, e os encargos patronais de 4.500. Dessa forma, teremos um total de 19.500 de despesas salariais, sendo dividido por 220 horas. Cada hora de trabalho do mês de janeiro dentro do setor de fio custa R$ 88,64. E o mesmo ocorre para o mês de fevereiro, que eu também vou cadastrar aqui. Nesse período, nós contratamos mais um funcionário, por exemplo, as mesmas 220 horas trabalhadas, e agora o total líquido subiu por conta dessa contratação. Por exemplo, posso aqui colocar 16.500 e meus encargos foram para 6.200. Agora, meu total geral de fevereiro é de 22.700 e o meu custo de mão de obra de fevereiro é de 103.018, certo? E a mesma coisa ocorre dentro da energia. Porém, como funciona o cálculo da energia? Dentro do mês é a mesma coisa, você pode referenciar o mês, você referencia o ano e agora em toda a conta de energia você consegue observar no canto superior direito a leitura anterior e a leitura atual, ou seja, o que foi consumido entre aquelas duas datas. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Para quê? Para que essa leitura anterior e essa leitura atual calcule para a gente quantas horas funcionando. É mais ou menos assim. Se eu tenho um mês de janeiro, por exemplo, 1º de janeiro de 2018, e eu tenho um final de janeiro, 31/1 de 2018, nesse intervalo de tempo, eu fiquei funcionando nesse setor 142 horas. Esse cálculo vem daqui da base de corte, de todos os apontamentos de corte que eu fiz, ele veio dentro da base e viu quantas horas eu fiquei funcionando dentro desse intervalo de datas. Por quê? Agora a gente pode informar o total da conta, por exemplo, de 25.000. Só que desses 25.000 eu ainda posso ter um rateio. O que é isso? Eu tenho uma jazida onde 100% da minha energia é contratada, certo? Eu tenho consumido aqui, então, R$ 25.000 por mês. Só que desses R$ 25.000, apenas 60% dessa conta de energia vai ser direcionada para o setor de fios diamantados, porque o restante, 40%, pode ser o escritório, pode ser alguma outra máquina, pode ser qualquer coisa que está consumindo energia. Então, 60% desses 25.000 é direcionado ao setor produtivo do fio diamantado. Então, aqui a gente consegue informar um rateio e ele é flexível. Em um mês ele pode ter sido 60, eu trabalhei muito, e no outro mês, por exemplo, ele pode ter sido 50. E pode também subir, no outro mês ser 75. E assim vai ser um controle com o seu critério, e isso é bem particular de cada empresa, certo? Tendo agora o valor de rateio, e eu tenho também o valor de horas funcionando, como eu expliquei, dentro desse intervalo as horas funcionando na base de corte, quer dizer que o meu custo de energia por hora é de R$ 105,10. Mais uma vez, eu tenho lá então a minha leitura anterior e a minha leitura atual, que são extraídos da minha conta de energia, canto superior direito, leitura anterior e leitura atual. Tudo que foi consumido de energia entre esses dois períodos aqui foi equivalente a essas horas aqui de trabalho que está aqui dentro da base de cortes, ó, controle de cortes, tudo aqui, ó,
dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9. E tá aqui, ó, as horas de trabalho efetivas, tá vendo? Então, se eu somar todo esse daqui do mês de janeiro, eu tenho lá, ó, 142, 43 e 40, certo? Então, esse intervalo aqui é muito importante para a gente fazer o cálculo de horas funcionando. Rateio, eu tenho 100% da minha energia dentro da minha pedreira, porém, não 100% é utilizado só com máquina de fio. Pode ser utilizado para um escritório, para alguma outra máquina que dependa da energia. Então você tem como estimar um rateio aqui, dizer que ele pode ser 60%, que ele pode ser até mesmo 100%, ou que ele pode ser 80%, enfim, isso vai ser particular de cada pedreira, certo? Então aqui eu vou continuar com o meu 60%. Então, o meu custo de energia por hora, ou seja, a divisão do valor do rateio pelas horas funcionando é de R$ 105,10, certo? Agora, para a gente observar esses valores de forma gerencial, basta que a gente vem aqui em análise gerenciais e a gente consegue ver, ó, custo de mão de obra, janeiro já está aqui sendo calculado, fevereiro também já está sendo calculado e o custo que a gente cadastrou aqui de 15 mil. Esses dois valores já estão sendo imputados aqui dentro do custo por metro quadrado. Então, você pode ver que o custo já está subindo por conta desses dois valores. O que compõe de fato o custo, eu vou estar explicando até mesmo nas próximas aulas para vocês, é o custo de depreciação, que é a máquina que eu falei na aula anterior, o custo de mão de obra, que é as despesas salariais mais os encargos. Lembrando que dentro de encargos também é possível que você faça um cálculo de previsões de 13º, férias e rescisão. É um valor econômico, é interessante que esteja dentro do custo, por conta de, não é que você está tirando, dispondo desse valor do seu caixa para pagar essas previsões. Mas é interessante que você calcule, porque na formação do preço de venda, que a gente vai ver lá na frente, eles têm que estar imputados ali dentro. O custo de energia, que é os 15 mil que foram rateados lá, os 60% dos 25, a gente pode ver aqui, ó, 60% de 25 mil, 15 mil. Então, e mais o custo de fio diamantado, que também nós vamos ver numa outra aula como é calculado esse custo aqui. Tudo isso dividido pelo total de produção metro quadrado daquele mês, surge aqui para a gente então o custo metro quadrado, certo? Para a gente também observar, a gente consegue ter um acompanhamento aqui no nosso dashboard, aqui ó, acompanhamento mensal de custo de mão de obra, então mês a mês a gente consegue observar como está a evolução desse custo de mão de obra e também do custo de energia, certo pessoal? Então até a próxima aula, um forte abraço.